Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. Estamos vivendo este tempo da Páscoa do Senhor, essa forte experiência de 8 dias que se estendem como um único dia, o dia da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido, você que está chegando no canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Também te convido, estamos vivendo neste tempo da Páscoa até Pentecostes, a experiência dos 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, a experiência do Padre Luiz Erlim, está aqui no canal do YouTube de nossa paróquia. Também te convido a procurar e rezarmos juntos, vivermos unidos esse caminho de preparação para a festa de Pentecostes. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje que acabamos de ouvir e nos foi proporcionado pela Santa Igreja é um complemento da narrativa da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Está cada vez mais sendo fortalecido e sublinhado as provas sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio, a aparição, Jesus que mostra as marcas, o ressuscitado que também é chagado, para lembrar que foi por meio da entrega amorosa, da entrega do sofrimento que ele venceu a morte, e para ainda mais dar sinal da ressurreição, ele pede algo para comer. Então,
vai cada vez mais ficando evidente. A ressurreição, assim, não se dá como uma fantasia ou uma ilusão, mas pelo contrário, é um fato real, concreto. Eles estão fazendo a experiência verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que vai se dando a conhecer, Jesus que vai reacendendo, que vai ressuscitando a fé nos corações de todos os discípulos. Para podermos, então, de certa maneira, compreender isto, é importante, dentro desse contexto, talvez responder um questionamento. Se esta realidade de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, aonde os judeus falavam que era mentira, aonde falava que o corpo havia sido roubado durante a noite, por isso talvez pode ser considerado como uma fantasia, nós precisamos ver então um caminho de contradição com esse contexto religioso do Antigo Testamento, do Antigo Israel. Para responder a este segundo inquietamento, poderíamos assim dizer, São Lucas nos apresenta com toda certeza algo importante. É o próprio Jesus que nos diz, é o próprio Senhor que nos dá a conhecer toda a verdade daquilo que os profetas, daquilo que foi dito pela palavra de Deus. Ele fala: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então São Lucas nos deixa claro, isto é desígnio, isso foi algo que foi sendo preparado pelo Antigo Testamento. Aquilo que se foi anunciado, foi profetizado, agora é concretizado em Jesus Cristo. Para responder, de certa maneira também, a primeira inquietação, São Lucas aponta algo físico em Jesus. Vede as minhas mãos, vede as minhas marcas, para que não tenhamos então a impressão de que Jesus, aquilo que Jesus vivenciou, seja falsidade. Os discípulos precisavam acreditar, eles precisavam ter provas concretas. E ele diz: tocai em mim, olhai que um espírito não tem carne nem osso, como verificais que eu tenho. Mas ainda a palavra nos diz que eles não conseguiram acreditar porque estavam muito felizes. Imagine isto, não conseguir acreditar porque está movido de muita alegria, de muita felicidade. E Jesus ainda diz, logo em seguida, para ratificar ainda mais: tendes alguma coisa para comer? Tendes alguma coisa para comer? Então o fato de comer, um fantasma não come, um fantasma não se alimenta, ele precisa se alimentar. Ele coloca isso, não que o ressuscitado tenha necessidade, mas para dar de fato um testemunho da ressurreição, para ressuscitar a fé nos corações dos discípulos, ele come, ele faz a refeição. Uma outra prova que nós podemos contemplar por meio do Santo Evangelho, uma prova espiritual, fundada na inteligência da palavra, nas Escrituras. Assim está escrito, assim está escrito. Foi escrito desta forma, foi escrito desta maneira. Por fim, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um sentido para cada um de nós, um sentido verdadeiro, a centralidade de nossa fé, é o fundamento da Igreja e da sua obra, da sua missão. Em seu nome havia de ser anunciada a conversão para o perdão de todos os pecados, como nós ouvíamos então hoje. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de contemplar Jesus, o ressuscitado, em meio às nossas comunidades
em meio ao nosso povo, nas celebrações litúrgicas, na acolhida da palavra em cada momento. Que o Senhor nos ajude a ressuscitarmos em Cristo, ressuscitar a nossa fé. Concluamos este momento com esta oração. Senhor Jesus, morto e ressuscitado, abre a minha mente, o meu coração, para que eu compreenda as Escrituras e admire com reconhecimento o amor o grande mistério que em Ti se realizou para a minha salvação e para a salvação de todos os povos. Ajuda-me também a ver os meus pequenos problemas de cada dia, à luz do vasto horizonte da história da salvação, da sua ressurreição e do ainda não da reconstrução final, da reconciliação, da restauração, enfim, do último dia, Senhor. Assim, eu peço e suplico com toda a minha vida que as minhas pequenas ações, que as minhas grandes preocupações, ou pequenas, possam estar em Sua presença. Proteja-me sobre a Tua luz, a luz da Tua ressurreição, para que eu não viva como nos tempos da ignorância, mas deixando-me converter por Teu amor, na espera ativa e confiante da consolação em Deus. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Feliz Páscoa.